Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu me chamo Veronildo Carlos e nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o Farm Poly. Você que é investidor do Farm Poly, nós vamos abordar aqui alguns assuntos e você vai dar a sua opinião sobre esses assuntos, ok? Se após tudo que eu disser aqui, você achar que foi enganado, foi tapeado pelo projeto, você vai colocar a hashtag fui tapeado. Agora, se você acha que o projeto é sensacional, é maravilhoso, é tudo de bom, você vai colocar a hashtag eu amo Farm Poly, ok? Combinado? Então, bora pro vídeo. Bom, em primeiro lugar, gostaria de falar sobre os tratores, tá? No início aí do projeto foram vendidos vários tratores, falando que você teria grandes vantagens ao comprar os tratores de forma antecipada, que haveria aí o aluguel dos tratores, tá? E quem comprasse naquele momento iria estar lucrando muito, tá? Ia ter lucros diferenciados, até porque a quantidade de tratores a serem vendidas eram escassas. Era uma pequena quantidade, se você não aproveitasse, você não teria condições de comprar. E que naquele momento, naquela pré-venda, você pagaria somente $300, isso mesmo, $300, porém você precisava aí ter algumas moedas rodando, alguma coisa do tipo assim, tá? E depois desse prazo, quando você tivesse a oportunidade de comprar, e se você tivesse essa oportunidade devido à escassez, à falta, à quantia pequena aí de tratores, você iria pagar aí um total de $1.000, ok? Então foi usado esse gatilho da escassez para que as pessoas realmente comprassem o trator de forma antecipada, e o valor de forma antecipada, segundo eles, $150 iria para marketing e $150 para a recompra do token, o que deixou muitas pessoas empolgadas com o projeto, tá? Então muitas pessoas compraram o trator. Então você aí que comprou o trator aí de forma antecipada e que até hoje, no mês de abril, nós passamos aí já da metade do mês de abril, e você que não recebeu ainda o seu trator e nem tem previsão de receber o seu trator, você por acaso, você como investidor, se sente como pica-pau? Os bugs, nós vamos falar um pouco sobre os bugs do jogo. Na verdade, eu só vou frisar somente dois bugs que eram os que mais ocorriam aí com grande frequência dentro do game. O erro de saque, tá? Quando a pessoa ela tentava realizar o saque, era descontado a taxa, porém a pessoa não recebia as suas moedas na sua carteira da MetaMask. Se dizia pelo projeto que era um erro da rede BSC, mas o estranho é que esse erro da rede BSC só ocorria no Farm Poly, não ocorria no Bomb Crypto, não ocorria no Zodiac, não ocorria em nenhum outro game. Acontecia somente no Farm Poly. Muito estranho isso, concorda? Então, assim, avaliando tudo que foi falado na comunidade, a entrada da Bitlibra, outras coisas, a gente percebe que o erro não estava na rede BSC. O erro estava na forma que o token Poly foi criado, e esse token ele causava o erro na rede, ok? Então por isso que houve a troca da Poly pela Bitlibra, moeda de saque, ela mudou devido a esse erro que a moeda Poly causava na hora que você ia realizar a retirada. E durante muito tempo, eu diria até agora, eles sustentam que o erro era da rede BSC, mas na verdade o erro é um erro do token, é o token Poly que causava todo esse erro. E você aí como investidor nunca soube disso, tá? Então esse é o principal erro que ocorria por causa da forma que foi criado a moeda Poly. Então assim, sinceramente, muitas vezes eu sinto que há uma falta de transparência, de passar a verdade do ocorrido aí para você que é investidor. Se diz uma coisa e muitas vezes não é aquilo que é dito para você. Itens sumindo do jogo era um outro erro que acontecia frequentemente,
E se falava que isso era normal, tá? Porque o projeto estava numa versão alfa, é normal acontecer um bug ou coisa do tipo. Então, era sempre esse tipo de resposta que nós tínhamos, só que nós estamos no mês de abril e o projeto ele já está desde dezembro em funcionamento e ainda se mantém essa nomenclatura de alfa, versão alfa, por quê? Para que tenha uma certa desculpa para falar que o projeto é alfa, por isso que existe bug, coisa do tipo. Quando o projeto deixar de ser alfa, esses bugs vão deixar de ocorrer. Então é tudo isso que é dito, tá? Só que o projeto já tem mais de 5 meses e ainda se mantém essa nomenclatura para existir essa forma aí de convencer você que é por causa que ainda é uma versão alfa, ok? Então assim, você como investidor que escutou sempre que o erro de saque era um erro na rede BSC e que esses problemas aí que ocorriam dentro do game, como itens que sumiam, era porque a versão era uma versão alfa, você se sente como pica-pau? A taxa de saque. Após algum tempo foi implementada uma taxa de saque, onde essa taxa de saque era cobrada em BNB, aproximadamente 10 dólares no valor da moeda BNB, ok? Um total de 0,024 BNB, tá? Onde que adicionado aí a taxa de gás, você gastava 0,027 BNB para realizar um saque e o 0,024 era destinado a um marketing efetivo pelo projeto, tá? No dia 28/1 foi anunciado na comunidade que o BitBoy ele faria um marketing para o projeto, tá? Então é um nome de peso e essa divulgação fez muitas pessoas se alegrarem com o projeto, achando que o projeto iria explodir aí de forma internacional, porém nunca se viu o BitBoy fazendo um vídeo para o FarmPoly. Foi dito que o youtuber, devido à grande quantidade de vídeos que ele precisava marcar, ele precisou cancelar. E depois foi falado que quando o youtuber ele tinha condições de gravar esse vídeo, estava numa situação de guerra, tá, entre a Rússia e a Ucrânia. Era um momento que as criptomoedas estavam baixando, então não era viável realizar esse vídeo. Enfim, devido a algumas coisas que ocorreram aí no projeto, algumas coisas que foram ocultadas da comunidade, a gente fica até meio assim, será que houve esse contato com o BitBoy? Será que realmente houve esse contrato? Mas vamos tentar acreditar que realmente ocorreu todo esse contato com o BitBoy, ok? Mas assim, de antemão, todo esse valor que foi arrecadado de 0,24 por saque, tá? Foram vários saques que ocorreram, um valor extremamente alto e sinceramente não vimos um marketing efetivo por conta do projeto. Então assim, será que todo esse valor que foi arrecadado foi gasto em marketing? Lembrando, pessoal, que em todos os jogos que eu participo, todos os NFTs que eu participo, a parte de marketing que é retirada do projeto, ela é em token. Então, quando você realiza o seu saque, tá, uma porcentagem de token retorna para o projeto, para marketing, e não uma taxa em BNB. É o único game que eu pago uma taxa em BNB para marketing. Então, acredito que você também que está no projeto também não viu isso em projeto nenhum. Então, assim, particularmente é um valor muito alto e é estranho não ter ocorrido todo esse marketing efetivo com um valor tão alto desse. Em consideração, games como o Bomb Crypto tinham um marketing bem efetivo e não se tinha uma taxa em BNB que era cobrada dos players. Então assim, sinceramente, você como investidor do projeto, como se sente tendo uma cobrança de taxa de 0,24 BNBs, onde no total aí, somando com a taxa de gás, você gastava 11 dólares para sacar e você não vê um marketing efetivo por conta do projeto? Além disso, você vê aí divulgações como o próprio BitBoy que nunca ocorreram. Então eu pergunto aí para você, você por acaso se sente como pica-pau?
saque bloqueado. Algumas vezes ocorreram o bloqueio de saque, porém o botão onde você clicava para cobrança de taxa, ele estava liberado. Então muitas pessoas tinham essa cobrança de taxa, mas pelo saque estar bloqueado, essas pessoas não conseguiam sacar. E é muito estranho essa cobrança de taxa, mesmo estando aí bloqueado o saque. Eu gostaria que você pudesse prestar atenção no que eu vou mostrar para vocês agora, para que vocês entendam alguns detalhes, ok? Preste bem atenção em tudo que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou sair um pouco dessa apresentação e vou mostrar para vocês algo de programação para que vocês entendam que poderia ser feito algo parecido com isso. Bom, olha só, eu vou carregar aqui um programa que eu criei muito simples, muito tosco, tá? Sem parte de designer nenhum. Eu criei somente para mostrar para vocês aí a linha de código, ok? Então vamos lá, vou abrir aqui em modo design. Olha só, somente coloquei uma imagem e dois botões aqui, um botão grande escrito saque e um escrito fechar, tá? O que eu quero que vocês vejam é o seguinte: toda vez que você clica num botão, existe uma ação, ok? Então, por exemplo, quando eu clico aqui, ó, em saque, tem vários eventos desse botão, tá? Isso aqui é um botão e eu vou acessar o evento clique. Quando a pessoa clicar, quando o usuário clicar nesse botão, o que vai ser feito, tá? Então eu vou clicar aqui e aqui nós temos aqui uma linha bem simples aqui de programação, ok? Nós temos uma linha bem simples onde eu crio duas variáveis. Variável é algo que você cria dentro de um programa para que ele acumule valor. E esse valor ele pode ser numérico, ele pode ser string ou texto, né, melhor dizendo. Ele pode ser, por exemplo, algo como sim ou não, por exemplo, ok? Verdadeiro ou falso. Então aqui eu criei uma variável como verdadeiro ou falsa e uma variável que ela é uma variável de objeto, tá? Que ela consegue abrir um aplicativo, tá? Então criei duas variáveis para acumular esses valores. Uma dessas variáveis eu chamei ela de variável taxa de saque e eu coloquei ela como, vou colocar ela aqui, ó, como verdadeira, tá? Então, vou colocar ela como verdadeira, eu dei um valor para essa variável e aqui nós temos um comando de decisão, tá? Esse comando if é um comando de decisão. Então, por exemplo, ó, se a variável taxa de saque ela for verdadeira, então faça o que está aqui nessa linha de código abaixo, que é o que? Essa linha de código abaixo, na verdade, ela faz o Word iniciar, depois ela torna o Word visível e depois abre um documento específico do Word, tá? Então, essa linha de baixo ela vai abrir o Word, tá? Eu poderia estar abrindo a MetaMask, ok? Na verdade, aqui eu estou abrindo o Word, mas se eu tivesse aí programando um jogo, eu iria estar abrindo a MetaMask, que é algo mais complexo que isso, ok? Na verdade, aqui é somente um exemplo. Agora, existe aqui essa linha de comando, tá? Que quer dizer, caso não seja, tá? Então aqui, ó, se for verdadeiro, faça isso. Se não, faça outra coisa que vai ter aqui abaixo, que no caso é mostrar uma mensagem para o usuário, tá? Então eu coloquei aqui, qual é a mensagem que vai ser mostrada? Saque bloqueado, simplesmente isso, tá? Isso aqui é um exemplo bem simples, bem tosco, ok? Só que para que você entenda, tá? Então, aqui simplesmente dando aqui um valor para essa variável, vai haver esse comando de decisão, tá? Então, se a variável ela for verdadeira, abra o Word com um documento específico. Se não, se ela for falsa, simplesmente me mostre uma mensagem na tela, saque bloqueado. Então, isso aí é tranquilo de ser feito, tá? É bem possível de ser feito. Agora eu vou mostrar para vocês na prática aqui, ó. Eu vou salvar essa alteraçãozinha que eu fiz. Então está como verdadeiro. Eu vou acessar o aplicativo. Olha só, o aplicativo está rodando aqui dentro do programa ainda, tá? Não coloquei tela maximizada, nada, só para que você entenda. Então eu vou clicar aqui em saque, ele vai ter que abrir aqui do lado o Word com um documento específico que eu coloquei lá. Então eu vou clicar aqui em saque
E olha só, ele vai abrir o Word, poderia estar abrindo a MetaMask, no caso do programa aí do FarmPoly, do jogo FarmPoly. Olha só, ele já carregou o Word e já carregou aqui o meu aplicativo com a palavra fui tapeado. Então, você viu que tá como verdadeiro, ok? Agora eu vou mudar lá, eu vou mexer no programa, eu vou colocar ele novamente aí em modo de edição, eu vou selecionar o meu botão e eu vou aqui selecionar aqui o evento clique. Aqui simplesmente eu vou trocar, vou colocar que ele é falso, tá? Então ele vai vir aqui para a linha de comando. Se a variável taxa de saque for igual verdadeira, ele vai fazer isso. Como eu mudei para falso, então ela não vai ser verdadeira, então ele não vai fazer o que está escrito aqui. Ele vai fazer o que está escrito aqui, ó. Ele vai simplesmente aparecer essa mensagem aqui, ó, saque bloqueado. Então, vou salvar e vamos testar aí, ok? Vou fechar e agora a gente vai acessar aqui o programa. Olha só o programa funcionando. Eu vou clicar de novo aqui no botão e vamos ver o que vai acontecer. Olha só, não abriu o Word e abriu simplesmente uma mensagem de texto informando aí que o saque foi bloqueado, tá? Isso aqui é um programa muito simples, tá? É algo aqui somente de exemplo para que você entenda que é possível você realizar esse tipo de programação e às vezes trocando uma única condição, tá? No caso, eu troquei ali verdadeiro por falso e você viu que mudou completamente aí o rumo aí do clique no botão saque. Você viu que mudou, ele não abriu o Word, simplesmente ele me mostrou uma mensagem. Então poderia ser feito tranquilamente isso na hora que a pessoa clicasse no botão saque, informar que o saque estava bloqueado ou simplesmente você clicar e desabilitar esse botão. Era algo também muito, mas muito simples de ser feito, tá? Um programador faz isso facilmente, ok? Então é estranho esse botão ficar liberado. Eu vou fechar isso daqui e aqui eu vou retornar para a nossa apresentação. Então assim, você como um investidor que talvez não sabia que o saque estava bloqueado e acabou pagando essa taxa e não entende o porquê que estava liberado, como que você se sente? Por acaso você se sente como pica-pau? Bom, nós vamos falar também um pouco aí sobre os dois tokens, tá? De repente foi informado você que haveria um novo token aí no projeto, a BitLibra. Porém, se você for ler o Farm Paper, a parte onde fala sobre a economia do game, se fala que o contrato, tá? Ele não aceita uma segunda moeda. Então aí você vê que há uma falta de coerência com o próprio Farm Paper, com o próprio contrato do jogo, tá? Se lá está escrito que não poderia ser criado uma moeda adicional, por que que veio existir a BitLibra? A gente fica meio pensativo em relação a isso. E assim, se você volta as mensagens, tanto do canal do FarmPoly como da comunidade do FarmPoly, você vê aí que eles informam, olha só, devido a pedidos diários dos usuários, nós estamos criando uma segunda moeda. E se você vai analisar as mensagens, você não vê as pessoas pedindo uma segunda moeda, tá? Então, colocaram aí que foi o usuário que pediu, foi os players que pediram e na verdade não foi, tá? Recentemente, até na Cal foi informado que realmente não foi um pedido seu, usuário, você, player, não foi você que pediu. Então, assim, são coisas que você vê que falta transparência. Se diz que foi um pedido da comunidade, por que então não se fala? Foi nós que criamos devido a achar que a economia do game seria algo que ficaria mais sustentável e não chegar dizendo que foi a comunidade que pediu, sabe? Eu acho que falta muitas vezes uma certa transparência em relação a certas coisas. Na verdade, isso aqui foi uma inverdade que foi dita, colocando aí como que você, usuário, pediu. Aí se diz aquela desculpa, mas algumas pessoas pediram.
Pô, várias pessoas pediram para abaixar a taxa de saque, foi em peso, foi praticamente unanimidade as pessoas pedindo para abaixar essa taxa de saque e não foi abaixado. Agora, poucas pessoas que a gente nem sabe quem são pediram aí para ser colocado um segundo token e foi atendido. Então é algo assim que é bem estranho, e se colocar aí que foi um pedido da comunidade em si, e se você colocar uma enquete hoje, você sabe que não foi um pedido da comunidade. Então, assim, quando houve essa preparação para o lançamento da BitLibra, se falou muito em holdar a moeda, tá? Eles criaram até essa figurinha aqui, ó, de hold da Poly, e se falava muito que a Poly ia valorizar muito, que ia ser uma moeda escassa, uma moeda de governança, que as pessoas iam ter decisões no projeto e a moeda ela ia realmente valorizar demais. Se colocava até hashtag Poly $1, tá? Então, realmente se falava bastante nessa valorização da moeda, incentivando os players a manter as suas polis, não vender suas polis e até mesmo comprar mais moedas, tá? Eu particularmente, eu tinha moeda a 80 centavos, eu tinha 1000 moedas, mas como eu vi aí que foi perdendo o valor, quando ela chegou a 33 centavos, eu vendi as minhas polis, tá? Então ainda eu consegui nas minhas 1000 polis 300 e alguma coisa, mas hoje você vê que não vale nem a metade do que eu vendi, tá? Então realmente se falava para você manter essa moeda, mas infelizmente a gente só viu a moeda Poly desvalorizar. Resolver erros de saque, tá? Então foi colocado a moeda BitLibra no local da Poly para resolver o problema de saque. Então ficou muito claro que o problema era a moeda Poly, era a grande causadora do erro de saque. Quando se colocou a BitLibra, as reclamações de erro de saque diminuíram muito. Arrecadar fundos também foi uma ótima oportunidade para se arrecadar fundos para o projeto. Você pode ver que depois que houve a pré-venda da BitLibra, você viu aí que o projeto ele lançou o curral, depois começou aí com o lançamento do marketplace, esse tipo de coisa. Então você vê aí que realmente ajudou por causa da arrecadação de fundos, tá? Então, realmente a criação de um outro token também foi para arrecadar fundos para o projeto. Então, assim, você como investidor do projeto, como você se sente quando foi falado que o pedido de ter 2 tokens no projeto foi um pedido da comunidade? Você aí que estava holdando a Poly, quando a Poly estava praticamente 80 centavos, e hoje a moeda vale muito, mas muito pouco, vale 6 centavos aí de reais. Como você se sente hoje? Você que comprou mais moeda, acreditando que a moeda ia subir, tá? Então, assim, como que vocês se sentem hoje? Vocês se sentem como pica-pau? Bom, nós vamos falar sobre o lançamento da BitLibra. Quando estava na pré-venda da BitLibra, se falava muito em lucro de 20 vezes mais, tá? Então as pessoas em si, elas achavam que iriam lucrar muito com a BitLibra. Bom, foi falado dentro da comunidade, até pelo próprio Dev em Macau, que haveria a possibilidade da BitLibra ela subir 20 vezes mais, e muitas pessoas acharam que realmente isso poderia acontecer, tá? Pessoas que talvez não analisaram tudo que estava ocorrendo no projeto, não analisaram que a BitLibra era uma moeda que não tinha usabilidade nenhuma. Então essas pessoas aí levadas pela emoção, elas acabaram comprando muita, mas muita moeda mesmo, tá? E acabaram se decepcionando com o valor da moeda após o lançamento na PancakeSwap. Então, assim, como que essa moeda que não tinha usabilidade nenhuma, era uma moeda somente de saque, como essa moeda iria subir 20 vezes mais, tá? Então, eles mesmos sabiam que não haveria essa possibilidade, porém eles colocaram que isso poderia ocorrer e muitas pessoas acabaram
comprando essas moedas, achando que essa valorização ocorreria, o que até hoje nunca ocorreu. Hold de 1%, tá? Para quem comprou pelo menos um BNB em Bitlibra, ok? Se falava simplesmente que se você comprasse, você iria ter 1% das transações em valor de BUSD, tá? Se você ficasse holdando as suas Bitlibras. O que não foi informado, tá? Na compra isso não foi informado para você, tá? Não avisaram você na hora da compra que precisava movimentar as suas moedas, fazer transações para que você recebesse esse valor de 1% em BUSD. E sinceramente, eu escutei várias reclamações de pessoas falando que mesmo realizando essas transações aí, elas não receberam esse 1% em BUSD. Então, assim, eu não tenho como afirmar porque eu não comprei essas moedas, tá? Porém, várias pessoas compraram e falaram que não receberam esse 1% de BUSD. Dobradinha com a Poly, então também houve uma promoção, tá até aqui o folder, tá? Eu tirei da comunidade, onde se falava da dobradinha com a Poly, onde você comprava um valor X de Bitlibra, tá? E você recebia aí o mesmo valor em Poly. Haveria uma dobradinha onde você receberia em parcelas de 3 vezes, tá? 33% por vez, tá? Então, iria ser dividido em 3 vezes e hoje nós estamos aí no mês de abril e até hoje essas pessoas não receberam, tá? E se fala que é culpa do NFT não ter sido lançado. Só que quando foi vendido isso daqui, não se falou em NFT, não se disse que era necessário ser lançado o NFT para você receber. Então, olha só, aqui é um post, tá? Colocado pela diretora de marketing do projeto, um vídeo que foi criado aí pelo um youtuber, onde ele falava sobre bater 20x aí a Bitlibra. E ela colocou lá na comunidade para que você acreditasse que realmente essa moeda iria bater os 20x, tá? Então, muitas pessoas com o gatilho mental, com a emoção, elas foram aí e compraram a moeda, tá? Elas foram incentivadas a comprar uma moeda que teria uma supervalorização. Então, assim, você que realmente acreditou que essa moeda bateria 20x, você que acreditou que receberia nos prazos a dobradinha da Poly, você que fez aí o hold para receber o 1% em BUSD, como que você se sente? Você se sente como pica-pau? Muito afiado! Bom, aqui a gente vai falar um pouco sobre a AMA, sobre as CAUs, tá? Na verdade, sentiu a falta do dev no projeto, tá? Quando tudo começou a desmoronar, quando tudo começou a realmente andar para trás, a gente não viu mais a presença do dev nas calls. Por quê? Qual seria o motivo? Se falava que o dev estava trabalhando muito e não tinha tempo para participar das calls, tá? Agora, eu particularmente fico pensando se é um projeto onde a pessoa principal do projeto, tá? Ela precisa deixar você como investidor tranquilo. Ela não participa de um projeto, ela não tem uma hora na semana ou a cada 15 dias ou até em um mês para falar com você. É complicado você como investidor aí ver um projeto como esse realmente explodir do nada e ir à lua, como as pessoas dizem, né? Então, muitas vezes a gente até acha que o dev ele tinha um certo receio de conversar com você, investidor, que estava vendo tudo que estava acontecendo no projeto. Então, assim, ele deixou por conta
de um suporte tomar conta de toda essa parte, tá? Que era uma pessoa bem treinada, uma pessoa educada, uma pessoa de respostas rápidas, tá? Uma pessoa que tinha facilidade em até inverter certas situações para o lado do projeto, ok? Então, era uma pessoa que, dependendo do que você falava, por mais que você mostrasse vários pontos negativos do projeto, se você em uma certa hora você se equivocasse em uma palavra, ele utilizava essa sua palavra contra você e praticamente tudo que você colocava como pontos negativos que estavam ocorrendo, que eram reais, tá? Aquilo acabava ficando de lado e era somente pego naquele seu pequeno deslize para fazer com que você ficasse inibido e muitas vezes até você encerrasse a sua participação ali na call, tá? Então, realmente era uma pessoa que ela sabia manipular muito bem tudo que era dito ali, era uma pessoa de um raciocínio muito rápido, uma pessoa muito inteligente, por sinal, tá? E assim, particularmente, eu sinceramente, eu não culpo essa pessoa, porque ela foi contratada para realizar realmente isso, tá? Foi uma pessoa contratada para realizar essa ponte entre o projeto e nós, usuários do game, ok? Porém, né, como ele não tinha a informação que era para ser passada para ele, para informar você como usuário, ele precisava muitas vezes utilizar aí a sua facilidade de ter respostas rápidas e falar usando exemplos da sua loja de informática. Então, nós sabíamos muito mais do que estava ocorrendo na loja de informática desse membro do suporte do que realmente o que estava ocorrendo em relação ao projeto, tá? Ele não tinha essas respostas e muitas vezes precisava utilizar como exemplo a sua loja de informática para tentar dar uma resposta para você, usuário, tá? Então, assim, devido a isso, a toda essa ausência dos devs, a colocar uma pessoa de frente para falar com você coisas que muitas vezes ele nem conseguia ter respostas e precisava até dar exemplos de sua loja de informática para tentar te dar uma resposta. Eu pergunto você como usuário do game, você como investidor do game, como você se sente com toda essa falta de resposta dos devs? Você se sente como pica-pau? Bom, a gente vai falar um pouco sobre a compra dos NFTs, tá? Houve aí o lançamento com atraso do Marketplace, tá? Mas até há uma certa relevância, porque foi um prazo de aproximadamente 8 dias de atraso, não foi tanto assim, e se falava muito que você teria 200% de lucro, tá? E assim, os melhores NFTs, eles estariam no início. Então assim, se você quisesse pegar um raro, um lendário, você precisaria aí estar realizando a compra do seu NFT no início, ok? Porém, não te avisaram que não tinha prazo, tá, de liberação para você colocar o NFT dentro do jogo. E pior, aconteceu o mesmo problema com a taxa de saque quando a taxa estava bloqueada, né? O botão também estava liberado para você colocar o NFT dentro do jogo, sendo que não estava pronto essa etapa. Dia 15 já fez um mês, tá? E hoje nós estamos aí no dia 18 e até agora o NFT ele não está pronto para ser inserido dentro do jogo. E assim, mais uma vez, você não foi informado que ocorreria um problema tão grave como esse. Então, assim, você que gastou adquirindo a vara de pesca e até hoje você não teve a sua vara de pesca, você se sente como pica-pau? Bom, pague para sacar, tá? É hoje o que ocorre no projeto. A taxa de saque, ela sempre foi um ponto negativo para o projeto, tá? Era uma taxa que, segundo eles, seria usada para o marketing efetivo do projeto, que nunca ocorreu.
porém essa taxa ela foi sendo aí realmente algo negativo para o projeto e hoje você paga para sacar. Então quem que vai entrar em um projeto onde você paga 11 dólares para sacar e recebe apenas 7,7? Ninguém vai entrar num projeto desse. E essa taxa de saque, ela está matando o projeto, tá? E se fala em redução dessa taxa, só que essa taxa ela nunca foi reduzida por culpa do problema do NFT. Então você, como investidor que estava aguardando essa promessa da taxa de saque ser reduzida, como que você se sente? Em relação a prazos de entrega, né? A dobradinha da Poly, como eu falei anteriormente, até hoje não foi entregue, tá? E o culpado, segundo eles, é a culpa do problema do NFT. Só que você não foi informado disso na hora que você realizou a compra das suas Bitlibras. O prazo de entrega dos NFTs. Você adquiriu o NFT, ok? Só que a pessoa ela não consegue colocar o NFT dentro do jogo, então realmente o prazo aí que foi pedido já se passou e até agora não houve uma resolução do problema, ok? Se fala até em sumiço de um programador, ok? Redução da taxa de saque, algo também que não ocorreu e culpa do NFT mais uma vez, tá? Então não avisaram ninguém na hora de comprar o NFT que iria acontecer esse problema, tá? A redução da taxa de saque também não ocorria devido à culpa do NFT. E você que não recebeu seu trator até hoje também é culpa do NFT, tá? Então é simples colocar a culpa em algo e você deixar de receber o que lhe foi prometido. Então você aí que está aguardando tudo isso ocorrer, como que você se sente? Bom, aí foi lançada uma nota na comunidade falando que o programador simplesmente sumiu. O único programador que tinha uma noção de blockchain, de como inserir um NFT dentro do jogo. Pô, mas o jogo não é um jogo NFT, então tinha somente um programador que foi contratado para executar essa função e nenhum dos outros programadores sabem realizar isso. Agora eu pergunto, existe códigos de programação? Se eu der um código de programação de uma linguagem, igual foi aquela linguagem que eu mostrei para vocês, que é a linguagem Visual Basic, um programador em Visual Basic, ele vai demorar um pouquinho para entender a forma com que eu fiz aquela programação, porque eu posso ter criado alguma função, alguma coisa do tipo, ele vai entender aquela variável para que serve, porém se ele estudar o meu código-fonte, ele vai entender porque ele tem entendimento naquela linguagem. Então é estranho o projeto ele falar que o programador sumiu e é culpa desse programador, tá? Se fala também aí que não encontrou um profissional qualificado, ou será que não encontrou um profissional qualificado para receber um determinado valor? Então a gente realmente não sabe o que ocorreu, tá? Até porque o que foi falado para nós que o problema era outro, tá? Que o problema era que eles conseguiam colocar o NFT no jogo, porém eles não conseguiam com que a pessoa enviasse esse NFT para uma outra fazenda, para uma outra carteira, tá? Eu até dei a sugestão, se esse era o maior dos problemas, tá? Eles deixassem para que numa próxima atualização ocorresse daí essa parte de fazer a troca do NFT para uma outra fazenda, para uma outra carteira, tá? Eu dei essa sugestão, ela até foi bem ouvida pelo suporte, foi enviada para os devs, porém, como na verdade não era esse o problema era outro, o problema era que o programador subiu, na verdade nós nem sabemos se isso realmente é uma verdade, porque sendo que teve várias coisas que foram ditas, né?
no projeto, e a gente vê que depois a conversa acaba mudando um pouco, então a gente realmente não sabe se foi isso. Então vamos aí tentar acreditar que foi isso realmente que aconteceu. Mas como que você se sente nessa situação? Como que você aí que esperava que o game deslanchasse após a criação do marketplace, como que você se sente como investidor do projeto? Esse é o projeto do Si, tá? A gente escuta muito se falar nas calls. Se o NFT tivesse sido lançado e não tivesse tido esse problema, se tivesse lançado a Bitvegas, se tivesse lançado a Fazenda de Bitcoin, se tudo isso tivesse tido sucesso, se tivesse lançado o Polybank, se tivesse subido o token, tá? Então esse é o projeto do Si, tá? Então fica nessa esperança. Mas se isso tivesse ocorrido, não estava na situação que está. Então a gente está sempre no Si, o projeto do Si. E foi falado que na nossa vida, né, essa foi a resposta que a gente teve na call, que o Si na nossa vida é algo corriqueiro, é algo que acontece. Se você tivesse feito faculdade, se você não sei o quê, mas isso não tem nada a ver com o projeto, tá? Colocar situações, exemplos que não tem nada a ver com o projeto, são coisas que eu particularmente nem sei o que responder, tá? São respostas que não têm fundamento algum, tá? Então realmente esse é o projeto do Si. E você aí como investidor, como você se sente num projeto do Si? Então, assim, para a gente finalizar esse bate-papo, como que você se sente, tá? Esse erro que ocorreu no saque, e era falado que o erro estava na rede BSC, porém o erro era um erro do token Poly, que causava o erro na rede BSC, e não um erro normal, natural da rede BSC. Então, assim, particularmente se dizia algo que não era verdade, tá? O erro não era na rede, o erro era o token que causava esse erro na rede. A comunidade pediu a Bitlibra, tá? Você escutar que foi a comunidade que pediu algo que a comunidade realmente não pediu, como que a gente se sente. Bug porque a versão era alfa, tá? Escutar essa resposta como se resolvesse alguma coisa, tá? Pagar taxa de saque bloqueado, tá? Você pagar uma taxa de saque, sendo que o saque estava bloqueado naquele momento, tá? Como que você se sente nessa situação? NFT funcionando, só que não dá para trocar de fazenda, tá? Era o que era falado para você e depois se falou que o programador desapareceu, que ele sumiu. Pagar a dobradinha de Poly não é possível por causa do NFT. Você que comprou aí as Bitlibras esperando receber nos prazos, tá? Em 3 vezes, 30, 60 e 90, e até hoje você não recebeu, e depois de muito tempo se diz que o problema é o NFT. Só que quando você comprou não existia essa promessa que você só receberia após o NFT estar rodando da forma correta, tá? Então também a gente vê aqui essa parte de colecionar Bitlibra, é o que nós como players do jogo estamos fazendo, tá? E isso está transformando o jogo em uma bomba relógio, porque todos nós aí temos uma grande quantia de Bitlibras farmadas, e a gente sabe que essa grande quantia ela pode determinar até o fim do game. Então eles mesmos criaram uma bomba relógio, tá? Se por acaso não existisse essa taxa de saque em BNB, ela fosse em token, ou até mesmo fosse um valor muito, mas muito baixo mesmo, tá? Tipo $1, por exemplo, e mais uma taxa em token, era algo onde o saque ele aconteceria aos poucos, tá? Não iria ser despejado porque nem todo mundo farma no mesmo dia, então não haveria essa grande quantia que há hoje, tá? Porque ninguém está sacando, porque não compensa você pagar para realizar um saque. Então se formou uma bomba relógio, tá?
muitas pessoas têm uma gigantesca quantia de BitLibras e estão esperando a oportunidade de sacar suas BitLibras. E aí, o que o projeto vai fazer para realmente não morrer? Porque se haver a liberação, como que vai suportar tantos saques esse projeto, tá? Então eles mesmos criaram essa bomba relógio. Então você aí como investidor do projeto, vendo tudo que está acontecendo, vendo que essa parte aqui de colecionar BitLibra praticamente colocou aí o projeto numa UTI respirando por aparelhos, tá? Então só está aguardando desligar realmente os equipamentos para que o projeto morra, tá? É isso que está passando a impressão hoje do projeto, tá? Nós como players, nós temos a esperança que o projeto ele realmente ele volte a ser aquele projeto que nós acreditávamos, tá? Que era um projeto BR que ia explodir, tá? Todos nós que estamos no projeto acreditávamos nisso. Devido a tudo que ocorreu, hoje nós vemos o projeto nessa situação de UTI, tá? Então, me responda com sinceridade, você se sente tapeado pelo projeto? Então, assim, se você se sente, coloca aqui nos comentários, fui tapeado, hashtag fui tapeado. Agora, como eu disse, você acha que o projeto é sensacional, se está tudo maravilhoso, coloca assim, ó, hashtag eu amo FarmPoly, ok? E coloque aí sua sugestão, seu comentário, a sua crítica aqui nos comentários, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você possa estar curtindo, compartilhando, comentando esse vídeo e nós nos vemos aí num próximo vídeo e espero que vocês fiquem todos com Deus. E aí, nos vemos no próximo vídeo. Até mais, um abraço.